Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com você em mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Meu nome é Josué e hoje nós vamos tratar de um assunto muito, mas muito importante para você que estuda a Bíblia Sagrada, você que faz teologia, você que estuda a Bíblia Sagrada. Você precisa de um norte sobre o assunto que eu vou tratar hoje. E o assunto de hoje é: Jesus é divino ou não? Ou seja, Jesus é Deus ou não? Deu para entender? É uma doutrina, eu não vou dizer complicada de se ensinar. É uma doutrina, quando você se aprofunda nela, você acaba encontrando muitos textos. Muitos deles parecem mostrar ali a divindade de Cristo, mas não. Será que Jesus é Deus? Porque existe algo muito sério. Se eu provar para você agora que Jesus não é Deus, até o próprio sacrifício do Senhor Jesus Cristo é nulo na cruz do Calvário. E se eu provar para você que Jesus Cristo é Deus, aí se tem aí, não é, a aprovação do sacrifício de Jesus na cruz. Por quê? Vamos tentar, quero fazer com que você entenda. Nós, quando falamos sobre a morte do Senhor Jesus, na cruz do Calvário, a gente vai tratar do fim de uma dispensação e do início de uma nova dispensação, ou seja, o fim da lei e o princípio da dispensação da graça. Eu acredito que não vou concluir esse estudo somente com um estudo. Acho que vai ser vários, vai ser parte 1, parte 2 ou até parte 3, para mim concluir esse estudo, que não é fácil. Então, é assim, se for comprovado que Jesus não é Deus, o Novo Testamento, a morte de Jesus na cruz, é nulo. Nada disso veio para resolver a questão mais séria do homem, que é o pecado. Se for comprovado que Jesus Cristo é Deus, a morte dele na cruz foi aprovada, ele foi aprovado com a morte na cruz, e nós recebemos a justificação dos pecados. Por quê? Nós vamos iniciar, eu fiz algumas anotações aqui para mim não fugir do raciocínio do que eu quero passar para você. Entenda uma coisa, quem deu a lei para Moisés? Ou quem fez aliança com Moisés, aliança da lei com Moisés? Não foi Deus? Você pode pegar a sua Bíblia e lá no livro de Êxodo, capítulo 34, você lendo, você vai ver que quem fez aliança, vamos falar aliança mosaica, quem fez essa aliança com Moisés, aliança mosaica, foi Deus. Então, para se ter o fim dessa aliança com Moisés, a aliança da lei, Deus deu mandamentos, ordenanças, leis, mandamentos e ordenanças para Moisés. E para se pôr o fim, a abolição da antiga aliança, o que teria que acontecer? Ou o homem morria, o homem morre e fica livre da lei, ou Deus anula essa aliança de alguma maneira. Ou seja, Deus também tem que morrer. É estranho falar isso para você, mas para se acabar com essa aliança, é como se fosse uma aliança de casamento. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e vamos usar o texto de Romanos, capítulo 7 e versículo 1. Abra comigo Romanos 7 primeiro. É um ensino, um estudo
é um pouco longo. Então você tem que ter muita paciência para você entender. Se você tiver paciência, você vai chegar até o final comigo. Meu intuito aqui é tentar deixar o mais claro possível isso para você. Romanos 7, 1 fala: Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? É uma pergunta. Tá vendo? Está falando assim: a lei tem domínio, poder sobre o homem enquanto ele está vivo. Morreu, acabou. Aí depois o apóstolo Paulo ele usa um exemplo, uma ilustração do casamento, da aliança do casamento, para retratar a aliança mosaica e o fim da aliança mosaica. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto vive, ela está ali ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. E assim você vai lendo até o versículo 6, e aí você vai entender, ou vai seguindo em frente. Você vai perceber que para o homem estar livre da lei, ou o homem morre, ou Deus tem que fazer algo para livrar o homem do poder da antiga aliança da lei. Ou seja, por que no princípio eu falei, se for comprovado que Jesus é Deus, ele está aprovada a aliança da graça e a morte da cruz. Mas se for comprovado que Jesus Cristo não é divino, não é Deus, não foi aprovada a morte dele na cruz. E nada do que está no Novo Testamento, ou do momento da aliança, nova aliança para frente da graça, nada disso é proveitoso para nós. É como acredita os ortodoxos, somente na lei de Moisés. Estou sendo bem claro? Por quê? Para se acabar com o poder da antiga aliança contra o homem, como já diz o texto, o homem morre, se acaba. Ou o próprio Deus morre, coisa que Deus morre. Vamos entender, calma aí. A gente precisa manter o raciocínio do ensino para não fugir. Então, se Jesus fosse um anjo, se Jesus fosse um homem qualquer ou qualquer outra pessoa e morresse na cruz, o sacrifício dele não seria válido. Não seria válido. Se Jesus fosse um anjo, não anularia o poder da antiga aliança. Se Jesus fosse qualquer homem na terra, pecador, também não anularia o poder da antiga aliança. Se Jesus fosse um ET, também não anularia o poder da antiga aliança. Por que ele tem que ser Deus para anular o poder da antiga aliança? Porque a aliança feita com Moisés foi feita de Moisés para com Deus. Deu para entender isso? Ou o homem morre para ficar livre da aliança, ou Deus morre. É o exemplo dado de Romanos capítulo 7. Deu para entender isso? Então, se eu provar que Jesus é Deus, está válida a aliança da graça. Se eu provar que Jesus não é Deus, nada do que Jesus Cristo fez é válido. Deu para entender? Por quê? Porque a aliança com Moisés foi feita por Deus, não foi feita através de um anjo, não foi feita através de um homem qualquer, foi feita de Deus com o homem. É como se fosse o casamento. Para o marido ou a mulher ficar livre do casamento, somente a morte libera ele para um novo matrimônio, uma nova aliança. Vamos seguir. Está dando para entender? Um outro ponto, é claro que aqui não tem nenhum, estou tentando não trazer nenhum achismo, nenhum pensamento meu, e nenhuma inclinação de nenhuma instituição religiosa. Quero que você entenda. Gênesis, capítulo 1, fala bem assim. Gênesis 1, capítulo 1, fala bem assim. Criou Deus os céus e a terra, e assim vai indo. Depois você lê o texto, eu não vou ler.
Não é isso mesmo? Atos capítulo 17, versículo 24. Confirma-se que foi Deus quem criou, não é tudo. Atos 17 e 24. Fala bem assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Está entendendo isso? Quem criou o mundo, a terra, os céus, tudo? Quem foi? Deus, não foi? Maravilha. Deus criou os céus e a terra, Deus criou o mundo, como está aqui em Atos 17, 24 e em Gênesis capítulo 1. Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 1. Existem algumas traduções aí, de algumas bíblias aí, de um outro tipo de instituição religiosa que é um pouquinho diferente. Evangelho de João, capítulo 1. Está escrito bem assim. Lembrando, quem criou os céus e a terra, quem criou o mundo foi Deus, segundo Gênesis 1 e segundo Atos, capítulo 17, 24. João, Evangelho de João 1 fala bem assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aqui está falando de Jesus, agora retrata João Batista. Versículo 7. Este veio para testemunho, para testemunhar a luz para aqueles que crescem. Aqui está falando de João. Depois, mais para frente, você lendo, fala bem assim, ó. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí diz João, aqui ó, João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele que eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. De quem que está falando este texto? De Jesus Cristo, do Senhor Jesus. E aqui no versículo de número 3 fala que Jesus criou tudo. Jesus criou tudo. A interpretação do texto deixa claro: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está dando para entender? Aqui no versículo 13 fala bem assim, não é? O que vem depois de mim, João Batista está falando, olha, o que veio depois de mim é antes de mim. Lembrando que João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. E ele está falando, olha, o que vem depois de mim é antes de mim. Ele está reconhecendo que Jesus Cristo já vivia antes dele. E esse texto também retrata claramente que o próprio Senhor Jesus, que encarnou em forma humana, criou o mundo, criou tudo. Como está aqui, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Gênesis 1 fala, criou Deus os céus e a terra. Atos, capítulo 17, fala que Deus fez o mundo. Aqui já começa, não é, deixar claro, foi Deus ou foi Jesus que criou o mundo? Ou eles são a mesma pessoa? Eu quero que você entenda uma coisa. Não queira visualizar, entender o mundo espiritual como se entende o mundo carnal. Um exemplo. Existe uma passagem na Bíblia, eu não anotei, mas está na minha mente agora,
que fala que existia um homem endemoniado, ou o endemoniado de Gadara, e quando Jesus estava passando sobre aquele local, Jesus perguntou o nome, não é, do demônio que estava lá. E o demônio de pronto falou: meu nome é Legião, porque somos muitos. E o Senhor Jesus Cristo expulsou esta legião, e esta legião foi para uma manada de porcos, e esses porcos se precipitaram para o mar, caíram no mar, e morreram os porcos. Por que eu falei isso? Porque eu quero que você entenda o mundo espiritual como retrata a Bíblia. Quando se fala de uma legião, se fala de 16 mil homens. Quando se fala em uma legião, no mundo espiritual se fala de 16 mil demônios. É somente um dentro do homem que estava falando, mas dentro daquele homem tinha muitos demônios. Ou seja, muitos dentro de um homem só. Então, o mundo espiritual se funde. Não sei se vai ser bem esta palavra, se fundir, mas é um mundo diferente do que o mundo carnal. Então, não queira entender, visualizar o mundo espiritual como o mundo carnal. Como pode 16 mil demônios dentro de apenas um homem? Este é o mundo espiritual. Então, não queira entender Deus, eu vou usar o termo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, uma trindade no raciocínio humano, de uma forma humana de se pensar, de pessoas como carne, com nós. Não é assim. O mundo espiritual é totalmente diferente. Aqui no Evangelho de João fala: no princípio era o verbo está. O verbo aqui é a palavra criadora, a palavra que cria. E esta palavra criadora aqui é Jesus. Aqui ele está sendo retratado como o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas aí, lá em Gênesis fala que Deus criou, em Atos capítulo 17, 24 fala que Deus criou o mundo. Deu para entender? E aqui fala que foi Jesus. Então dá para começar a entender, começar a tentar visualizar a divindade de Jesus. Mas vamos seguir em frente, porque ainda é cedo para pararmos. Vamos lá. Eu quero ler aqui com você. Existem várias anotações aqui. Vamos ver quanto a gente consegue chegar hoje. Ezequiel, capítulo 44, versículo 1 e 2. Antes de eu ler Ezequiel, vou dar uma explicação para você. No princípio desse estudo eu falei que para se acabar com o poder da lei, o homem morre ou Deus morre. Agora você começa a compreender por que Jesus Cristo morreu na cruz. O verbo, ou aquele que criou os céus e a terra, Jesus, ele encarna em forma humana. Se ele fosse anjo, não valeria a morte dele na cruz. Se ele fosse qualquer homem, não valeria a morte dele na cruz. Jesus, quando se manifesta, quando encarna em forma humana, o período histórico onde ele vai se manifestar como homem, como filho do homem, como o unigênito do Pai, como o Emanuel, como o Cristo, como o Yehoshua, o Salvador, é um período onde os judeus creem em Deus, ou eles são monoteístas, ou só visualizam Deus, um Deus criador dos céus e da terra. O que eu quero passar para você Jesus, para se manifestar
de uma maneira em que o homem pudesse entender, ele se manifesta como homem, ele encarna em forma humana. Encarna como? Ele, por meio do poder do Espírito Santo, é gerado ele dentro de uma forma humana dentro de Maria, mas ele já existia. Como João falou, que vem depois de mim é antes de mim. Jesus é antes de João, antes de Moisés, antes de Pedro, antes de Maria. Jesus criou os céus e a terra. Jesus criou o mundo. Agora ele encarna em forma humana para quê? Para morrer na cruz e por fim na antiga aliança. Isso é, se ele demonstrar, se a gente conseguir demonstrar na Bíblia que ele é Deus, foi aprovada a morte dele na cruz. Se não demonstra que ele é Deus na Bíblia, não tem como se falar em abolição da antiga aliança e o início da graça. Deu para entender isso? Então ele se manifesta em carne humana e na maneira em que os profetas falaram que viria o Cristo unigênito, o Filho de Deus, o Filho do homem, ele vem e se manifesta. Deu para entender? Jesus poderia vir sentado numa carruagem, num cavalo de fogo descendo do céu, mas aí todos iriam seguir ele. Mas Jesus encarna em forma humana, de uma maneira simples e humilde, por meio do ventre de Maria, morre na cruz para aqueles que o seguem, para aqueles que seguem ele, seguem porque creem quem ele é de verdade. Vamos seguir? E por que Jesus não chegou e falou que ele era Deus? Simples. Jesus é judeu, nasce no meio dos judeus. Se ele fala de antemão que ele é Deus, os judeus iriam o apedrejar, o matar por blasfêmia. Para os judeus, a blasfêmia, falar que é filho de Deus, que é divino, seria uma blasfêmia horrível, e quase aconteceu isso. Teriam matado ele e ele não teria completado a missão de morrer na cruz para trazer a justificação dos pecados ao homem. Ezequiel, capítulo 44, fala bem assim, uma profecia de Ezequiel, bem antes de Jesus estar em forma humana na terra. Ezequiel 44, 1 e 2. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Se você voltar, ler todo o texto, você vai ver que a exegese do texto, a interpretação do texto está deixando claro que é uma profecia sobre a passagem do Senhor Jesus Cristo com o jumento pelos portais do templo de Jerusalém. E isto aconteceu. Você pega a sua Bíblia e leia aí em Marcos 11 e 11, ou Evangelho de João 12, o versículo 12, 13, 14 e 15, aonde vai retratar que Jesus Cristo sentou no lombo de um jumentinho e entrou sobre este portal que profetizou o profeta Ezequiel, em que o rei de Israel, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Uma profecia que se cumpre na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele entrando por Jerusalém, passando pelos portais do templo e se cumprindo que ele é o Deus de Israel. Maravilha? Está dando para entender? Vamos seguir em frente. Evangelho de João. Vamos ler o Evangelho de João. Capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. É um tema muito interessante. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28. Tomé,
O mais incrédulo de todos diz assim: Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Se você pegar o versículo 26, 27, se você ler o texto, você vai ver que Tomé está chamando o Senhor Jesus Cristo de. Tomé responde e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Leia o texto. E 8 dias depois estava outra vez, depois disse Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe